ciência, eu sei o que eu estou falando. Vai estudar aí. Só existe sexo macho, Deus criou macho e fêmea. Qualquer outra coisa que tiver, vamos respeitar as suas escolhas. Você quer ir para o céu, você vai. Você quer ir para o inferno, você vai. Não existe essa de poder, Deus vai chegar e vai obrigar você. Não existe isso. Tem alguns pensadores, mas não é unânime isso. Nem a Trindade é unânime, pessoal. Então, assim, você tem que buscar conhecer. Na verdade é o seguinte, não é a Trindade, é a tricotomia, desculpa. Corpo, alma e espírito. Tem discussão. Que o homem só tem alma, corpo e espírito, que alma e espírito é uma coisa só. Então, tem uns caras. Isso não é unânime, não é 100%. Agora, não tem como, você não vai encontrar na Bíblia. Deus criou, deixa eu ver, macho e fêmea e. Não. É macho e fêmea, está escrito na sua Bíblia. E a Bíblia diz: e deixará o homem, pai e mãe, e iniciar a sua esposa, e ambos serão uma só carne. Então, no coração de Deus tem um projeto, né, de um casamento heterossexual monogâmico e eterno. Não tem. Mas, enfim, né? Aí o homem vai colocando coisas no dia a dia, costumes, e vai tentando, na verdade, conquistar o outro na ideia dele, convencer o outro que não é bem assim. E nós sabemos quem faz isso, é o inimigo. O diabo faz isso mesmo. Não é bem assim. E o homem se afasta da palavra, se afasta da leitura, se afasta de Deus, não alimenta a casa, que estava vazia. E o Jesus vai explicar que, olha, se você não se alimentar, não alimentar a casa, o inimigo vai voltar mais poderoso, com 7, vai tentar lá destruir a sua família, destruir você. Mas eu quero dizer para você que Deus, na infinita bondade dele, ele olha lá de cima, assim, no projeto eterno de salvação, num plano chamado Jesus Cristo, que é o plano da salvação de Deus. E essa semana, resolvendo uma atividade da faculdade, estava lá uma afirmação, que Jesus era a hermenêutica da Bíblia. Se o homem entender, hoje eu consigo entender, que se você consegue ler a Bíblia desde o início, sabendo que Jesus cumpre toda a palavra de Deus, fica mais fácil você compreender quando é o homem que está fugindo de Deus na Bíblia e quando Deus está lá conduzindo o homem para a eternidade. É muito lindo isso. Deus escolhe então um homem chamado Abraão, está lá em Gênesis 12, foi um dos textos, os primeiros textos que eu li na igreja, há quase 30 anos atrás. E Deus falou: vem cá, Abraão, eu quero que você esqueça tudo, né? Pega sua família, sua parentela, eu vou te levar para uma casa, vou te levar para um lugar que emana leite e mel, e da sua família, de você, eu vou fazer uma grande nação. Você vai ser abençoado, você vai ser uma bênção, né? Na mão de Deus. E o homem, a Bíblia vai dizer isso, que o homem acha que pode fazer, não pode fazer. E tem algumas afirmações na Bíblia fantásticas, né? Apesar que é contraditório. Quando o homem começa a criar a Torre de Babel lá, Deus tem uma frase fantástica. Fala assim: olha, eis que o povo é um, e olha o que eles são capazes de fazer, ninguém pode impedi-los. Essa afirmação de Deus, olhado com os bons olhos e um bom ângulo, é poderoso, para o bem, para nós, ou para o mal. Mas eu quero te dizer que quando você começar a ler a Bíblia com o coração aberto, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, você vai encontrar que Deus quer o seu bem. Deus quer o meu bem. E Ele colocou você ao lado de uma pessoa que vai andar com você eternamente. Nós precisamos entender isso. Bom, é fácil? Não é fácil. Como encontrar a amada? Né? Como é que eu vou ter certeza? Qual é o meu procedimento? O que eu tenho que fazer? Casei, e agora? Os problemas estão resolvidos? E a Bíblia é fantástica. Eu quero compartilhar com você uma história bíblica de 4 capítulos. Eu quero agradecer o departamento de mídia aqui, o Fabito aí, que ajuda a projetar aqui essa versão, para facilitar, para você não dar desculpa: eu vou acompanhar aqui no WhatsApp, na Bíblia online, de vez em quando dou uma curtida aqui, volta ali, de boa, pode ficar à vontade. O Espírito Santo quer falar com você, você não ficará isento dessa informação, correto? E depois você assiste aí no YouTube, né, de novo. Bom, enfim,
eu quero compartilhar com você uma história de uma família que está no livro de Ruth. Essa mulher moabita. Vocês vão ver a história fantástica. Acredite, dá tempo sim. É um resumaço da história, mas aprendendo o contexto, o que tem a ver conosco hoje, qual o pretexto desse contexto. E a Bíblia diz o seguinte, que olha que lindo, no tempo em que Israel era governada por juízes. Isso é mais ou menos 1.200 anos antes de Cristo, só para você se situar na história. No livro de Ruth, logo após Josué, terá um período chamado Juízes, onde Deus enviava homens para livrar o povo, porque o povo era assim, não é igual a gente não. Nós temos fé, a gente não esquece de Deus, nós passamos pelas situações orando, buscando a Deus, compreendemos tudo o que acontece em nossas vidas. Aquele povo não. Aquele povo tinha período que, quando estava fartura, obrigado Deus. E aí se acomodava, ficava na zona de conforto, não buscava mais Deus, esquecia de Deus, esquecia os mandamentos. Aí o inimigo se apropriava dessa ideia. Por quê? Se você não age como povo de Deus, se você não é um exemplo de um povo separado por Deus para ser exemplo, o inimigo fala, então você é meu. Então ele se sente no direito de ir lá invadir a sua terra, de invadir nas suas coisas, porque você não crê em Deus. E era assim esse povo. Nós não, a gente está firme, certo? A gente está firme. Isso aqui vamos xeretar a vida aqui de alguém, beleza? Vamos aprender com os erros dos outros, hoje. Houve fome na terra. Houve fome naquele país. Houve fome não foi só numa casa. A pandemia pegou o país, o mundo na época. Não é privilégio seu. Eu posso chegar com a pandemia, estou vivo, alguns morreram, tal. Meu amado, você vai estudar, sempre tem. Até, graças a Deus, a ciência e a tecnologia possibilitou um remédio mais rápido. Senão tinha morrido mais gente. Mas vamos falar sobre morte mais para frente. Por quê? Porque mesmo você casando, mesmo você solteiro, as situações virão. E a Bíblia diz o seguinte, que houve fome naquela cidade, por a região, naquele país. Por isso, por quê? Por causa da fome. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com a sua mulher e os seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. Por algum tempo. Situações, dificuldades e atitude. Eu não sei o tempo que você está passando por situações de aflições, escassez. Eu não sei como é que está o diálogo da sua família para decidir algumas coisas, mas a sua atitude diante de algumas situações pode prejudicar a sua família. Pode conduzir você por algum tempo a morar em Moabe. E eu quero dizer para você, já, que os nomes desses personagens e a origem dessa cidade, das cidades em questões, pode fazer eu pensar o seguinte, que aconteça o que acontecer, antes de tomar qualquer atitude, se eu for casado, eu preciso conversar com a minha esposa. Nós precisamos conversar com Deus, porque isso está englobando a minha família. Eu não posso ser brecha para a minha família, para o diabo entrar na minha casa e destruir minha esposa e meu filho. Esposa, você não pode ser brecha para o inimigo entrar na sua casa e destruir seu esposo e o seu filho. Filho, você não pode ser brecha para o inimigo entrar na sua casa e destruir a sua família. Tem tempos, tem dificuldades, elas virão, mas grandes dificuldades, grandes situações vão te fortalecer. E a vida é uma grande lição, uma grande escola. Você faz a prova primeiro, às vezes, depois tem que estudar, para compreender o que está acontecendo. Bom,
O nome desse homem era Elimeleque. E o da sua mulher, Noemi. Os dois filhos se chamavam Malom e Quilion. E essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eu peguei essa tradução para você entender daí, ó. Efrateus de Belém de Judá. Tem assim uma versão, essa está melhor para você compreender. Eu quero dizer o seguinte para você, que ontem está uma discussão em relação a nomes, né? Elimeleque significa o Senhor é rei. Na origem da palavra, pode pesquisar, quem está com o celularzinho, pesquisa aí. Noemi, agradável. Ei, morando onde? Em Belém, que significa a casa do pão. Era uma família, vamos dizer hoje, que adorava a Deus. Porque hoje, obrigado. Quando, por exemplo, a esposa fica grávida ou ficar grávida, aí, o que vai acontecer? Algum tempinho você vai, como é que vai chamar nosso filho, Dudu? Aí vocês vão lá, uma lista de nomes. A Bíblia te dá um prato cheio, né? Você fala, nossa, cada nome. Basta você pegar as analogias de Jesus Cristo lá, que tem vários nomes para você lá. Mas os nomes têm importância. Porque assim, por exemplo, eu gosto de dar o exemplo, né? O meu exemplo, que quando o nosso filho nasceu, a gente vai escolher os nomes, e aí que nome você vai dar? Então assim, ou vamos pesquisar o contrário, o que significa o nome, o que nós queremos para o nosso filho. Que ele crescesse e fosse um homem bondoso, honroso, generoso. Vamos lá, buscar Arthur. Opa, ficou legal nesse sentido. E aí, fui procurar o meu nome, Cícero. Estou empolgado. Cícero, aê, grão de bico. Falei, não, peraí. Não, calma, primeira pesquisa, deu uma desanimada. Aí você fuça, não pode ser só isso. O que significa isso? Aquele que semeia. Opa, melhorou. Então tá, não é grão de bico não, aquele que semeia, tá bom? Eu me confortei com isso, porém, na verdade, o origem do meu nome não tem nada a ver com isso, né? É em homenagem ao padrinho Padre Cícero, do Nordeste, o Aparecido em homenagem à Aparecida do Norte, só o Silveira. E aí outros nomes, né? Cada que tem um significado, e tem gente que quer mudar de nome, não muda não, honra pai e mãe, aí fica esse nome aí. Eu só não entendi, porque tem um estudo que Malom e Quilion significa fraqueza, moleza, falho. Eu não entendi porque aquele homem colocou o nome dos filhos assim. Mas há um outro estudo que não, que significa lá outros nomes que enaltecem a Deus. Mas fica a dúvida nesses dois nomes, tá bom? Malom e Quilion, fraqueza, fragilidade. Talvez para lembrar que mesmo na presença de Deus, Elimeleque significa o Senhor é rei. Noemi, agradável. E aí, por algum motivo, esses dois nomes, Malom e Quilion, têm indecisão aí, não é 100%, tá bom? E eles moravam em Belém de Judá, que significa casa do pão, casa da fartura. Mas Deus queria ensiná-los. E Deus queria ensinar a você, nos ensinar através dessa história, que família é um projeto de Deus. E nós vamos aprender com essa família. Então, casais, por favor, quando for tomar grandes decisões, não é para chegar e anunciar, eu fiz isso, você vai assumir o ônus lá, né? Mas o correto é, amor, nós precisamos discutir sobre esse assunto. E, por favor, deixe o marido terminar de falar. E mulher e homens, deixa a mulher terminar de falar. Porque nós, depois que nós casamos, nós temos uma impressão de que é propriedade. Não é, é respeito. É uma eterna namorada. Tem que ter aquele respeito, aquele prazer de conquistar todos os dias a mesma mulher. Eu falei isso para meus alunos da escola. Você só vai conseguir ter 26 anos de casado, 25, 10, 15, se você colocar no seu coração isso. Olha, ela é a minha eterna namorada. Não vai esquecer dia 12 de junho, um presentinho. Você vai aprender essas coisas. Verdade, nesse sentido, tá? Enfim, e aí, Deus quer ensinar. E esse homem sai dali. E ilustrativamente, eu quero dizer para você que lá em Moabe, o Senhor não era rei. Moabe, essa cidade, lá nasce em Gênesis, viu? Quando a mulher lá do sobrinho lá do Abraão, como ele chamava? Ló. E está lá em Sodoma e Gomorra, sai da cidade lá, a mulher morre lá, vira salta de sal. E a Bíblia dá sequência em que as duas filhas que vieram embriagar o pai
tiveram relações sexuais com o pai. Lá nasce essa cidade, os Moabitas, os Amonitas, é a origem da cidade. E ali então o Senhor não era rei. O Senhor não era buscado, não era buscado para resolver os problemas. E essas pessoas que buscam a Deus, elas vão se refugiar lá. Lugar onde, teoricamente, tinha alimento. Mas o Senhor não era rei. E ali, por um tempo, vamos ficar lá por um tempo. E lá, que tempo que é esse? Se você se afasta muito de Deus, você acaba se esquecendo do que Deus fez na tua vida, de onde Deus te tirou. E a Bíblia diz o seguinte, que eles foram para Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu. E Noemi ficou com os 2 filhos, que casaram com moças moabitas. O nome de uma era Orfa e o nome da outra era... Eu quero dizer que você é o seguinte, que existe vida e morte em Moabe. Existe vida e morte dentro de Belém. Nós passamos por situações aflitivas, fome, necessidade, isso aí todo mundo vai passar. O que vai diferenciar Belém de Moabe é quem você vai buscar durante as situações que você vai passar na vida. E se você se acomoda, começa a conviver com pessoas que não buscam a Deus, você vai acabar esquecendo desse Deus que buscou você um dia. Não tem como, porque você se afasta dos irmãos da igreja, você se afasta dos colegas que buscam a Jesus todos os dias com você, aqueles colegas que oram com você, aqueles amigos verdadeiros que, vem cá, vamos orar, vamos adorar a Deus. E aí você acaba curtindo outras coisas em Moabe, outras amizades, e as situações virão, não tem como. E aí, em Belém, quando a pessoa morre em Belém, a felicidade. Por quê? Porque a pessoa que é habitante de Belém, de Jerusalém, nós que somos cristãos, quando nós morremos, o que acontece? Você é levado imediatamente para a presença de Cristo. Estou com uma dúvida, será? Leia Atos, vamos pensar assim, vai. Quando Estevão estava sendo apedrejado, leia lá, Atos 7, ele vê morrendo, ele vê Jesus Cristo ao lado de Deus, e fala, Pai, esquece o que eles estão fazendo, eles não têm a maior noção do que eles estão fazendo, eles são cegos, perdoa os pecados. Ele morre em paz. Então a morte entre os cristãos deveria ser um momento de felicidade e tal, e tem que ser. É claro que a gente sente, volta na história, mas os verdadeiros cristãos, nós temos que ficar felizes, correto? Porque nós estaremos ao lado de Jesus Cristo. Bom, presta atenção agora. Eles iam ficar ali algum tempo, não iam? Olha o que diz. Quando já fazia quase... Quanto tempo? 10 anos. Que eles estavam morando ali. Malom e Quilion também? Morreram. E a Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Que história, hein? Morte, solidão, e não tem jeito. Estou em crise de ansiedade, estou em depressão. Você tem 2 opções. Ou você crê que Deus existe, que Ele te ama, Ele pode restaurar a sua vida, ou você morre. Não tem jeito. Não tem. Você tem 2 opções. Só que muitas vezes, como você está longe de Deus, você não consegue enxergar Belém. Você não consegue enxergar que na presença de Deus haverá mantimento, haverá alimento, você não tem forças. Então Deus vai usar pessoas para resgatar você. Então se você está numa situação de perda, de solidão, de ansiedade, acredite, Deus está dizendo, é um momento de restauração. É momento de retornar para Belém. É momento de você retornar a conviver com Deus. Mas eu pequei. Deixa Deus curar o seu coração. Preste muita atenção no que vai acontecer.
Eu estou no capítulo 1, tá legal? Nós vamos avançar, voar. Essa história é muito linda. Não vamos ler tudo, os 4 capítulos, mas a história será conduzida de maneira que você vai compreender. Um dia, naquela situação, a Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas. Fique sabendo você hoje que Deus quer mudar a sua vida. A Bíblia não diz como ela soube. Provavelmente veio para lá, os viajantes vem e volta. Então, ela ficou sabendo que existe Deus em Belém. As pessoas têm que saber através da sua vida que existe um Deus que a ama, que quer restaurar a vida dela. E ela decide então, olha só, então ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Elas saíram a fim de voltar para... Vamos voltar para Jesus Cristo? Vamos ou não vamos? Professor, eu estou com a mente longe de Jesus Cristo. Eu estou agora sensacional, estou numa fase legal da minha vida. Estou amando, estou namorando, estou com projetos legais. E o meu relacionamento com Deus, não estou tendo muito tempo com Ele, mas assim, eu sei que Ele está na minha vida, conduz, me ama. Aí, Jesus fala assim, tá legal, olha o que acontece quando você vai viver longe de Belém. Você pode viver isto, seu amor, seu relacionamento, fora de Moabe. Você pode voltar para Belém. Você pode ser feliz também em Belém. Deus pode abençoar, Ele quer abençoar o seu relacionamento. E você tem que voltar, você tem que sentir no coração que está faltando Deus para fortalecer o seu relacionamento. Casais, é necessário que nós entendamos isso. Nós precisamos buscar a Deus juntos, orar à noite, buscar a Deus, colocar o joelho, orar pelo filho, pela filha, pela sua vida, agradecer. Decide voltar. Vamos voltar? Vamos. O problema é a bagagem que você volta. Vamos pensar então a Noemi voltando, retornando para Belém. Está lá as 3. Retornando. No meio do caminho, Deus fala com a Noemi. E ela usa uma lógica espiritual que é explicável aí. Ela fala assim no meio do caminho, disse às noras, ei, Cíntia, volta para a casa de vocês. Pode voltar. E ó, quer saber? Vou abençoar vocês. Que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. O Senhor permita que vocês casem de novo e cada uma tenha o seu lar. Eu quero dizer para você o seguinte, que você precisa, para você retornar aos caminhos do Senhor, você não pode trazer esse monte de mina, bagaça para Belém, que é a linguagem dos jovens hoje. Para nós retornarmos para Belém, o nosso casamento voltar, nós temos que parar, orar, tem que haver perdão, nós temos que olhar para frente, nós não podemos ficar mexendo no passado. Nós temos que olhar para frente, olhar que lá em Belém haverá um novo alimento, uma nova vida, tudo vai ser diferente. Nós precisamos parar, nós precisamos deixar as ideias de Moabe fora. Nós temos que voltar para Belém. Nós temos que ter coragem de falar, olha, isso aqui não dá, isso que eu estou fazendo não cabe lá. Eu sou um habitante de Jerusalém, de Belém, eu não posso, eu estou representando um Deus que está vivo, que está permitindo que eu caminhe um pouco sozinho, para eu entender que eu não consigo nada sem Ele. É que você ainda não entendeu isso. Não leve Moabe para Belém. Não traga Moabe aqui para dentro. Existem habitantes de Belém que vão dizer para você, olha, isso não cabe aqui. Mas não está dizendo que você não pode ficar aqui. Você tem que ficar aqui sim, e absorver o que é bom de Belém para você. E aqui é a casa do pão, casa do alimento. Aqui habita Jesus Cristo. E aí, você conhece a conversa toda, né? A órfã dá um beijo
e tchau, obrigado. A Ruth fala, não. O Espírito Santo tocou na vida dela. Porque a Noemi, ela abençoa as meninas. Você tem que abençoar seus amigos. Não, mas eu estou me fazendo de morto para ajudar o coveiro à noite. O Paulo se fingiu de tolo para ganhar os fracos. Você tem que querer o bem dos seus amigos, o bem dos seus vizinhos. Você não precisa conviver com eles, você tem que respeitá-los e orar por eles. Ó, que Deus abençoe vocês, que tratem vocês bem, da mesma maneira que vocês me trataram. Só que a Ruth, Deus fala no coração dela através da Noemi. E é uma frase linda, que a Ruth fala assim, ô Noemi, não me proíbas, de ir com você, de ir com a senhora. Nem me peça para abandoná-la. Não peça, já decidi. Onde a senhora for, eu irei. E onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus. Os seus amigos, na escola, na empresa, na vizinhança, primeiro, eles têm que se achegar a você e conhecer que Deus você serve. Porque assim, a ideia é que o seu Deus seja o Deus deles. Porque o nosso Deus é o único que pode salvar o ser humano. Aleluia? Então, tem o mover do Espírito. E é fantástico isso. Então, se você, por exemplo, namora com alguém que não é cristã, nela tem que despertar esse interesse. Opa, eu quero conhecer o seu Deus, porque o seu povo já vai ser o meu povo automaticamente. E o seu Deus tem que ser o meu Deus. E isso vai em nome de Jesus. Deixa Deus conduzir o seu relacionamento. É o mover do Espírito na vida da Ruth. O que ela não sabia, o que você não sabe, é o plano que Deus tem na sua vida. Porque nós somos meio ansiosos, né? Senhor, amanhã eu vou acordar, amanhã o que eu vou fazer? Eu tenho uma rotina. E nós esquecemos que essa rotina, entre aspas, é uma providência de Deus para manter você. Só que a gente fica numa zona de conforto, achando que Deus não está falando nada, e aí você só vai perceber Deus quando acontece alguma coisinha. Quando ele leva um beliscão, quando falta alguma coisa. Então Deus já tem preparado várias coisas para você entender que é Ele que está no controle. E aí essa menina, a órfã, essa mulher, vai embora, e a Ruth então, eu vou com você. Bom, quando ela chega na cidade, olha que lindo, hein? Quando ela chega na cidade, há um alvoroço lá. Mas, antes de chegar, a Ruth tem uma coisa que ela fala assim, onde a senhora morrer, eu morrerei também. E ali serei sepultada. E olha que ela fala, que lindo, que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da... Esse texto é muito lido em casamento, não é? Por quê? Porque é uma declaração de amor. Ó, meu amor, né? Aqui eu falo com a voz do antes aqui, ó, meu amor, estou longe agora, te amo eternamente. Eu falava, meu amor. Então assim, e é uma declaração que não tem jeito. É até que a morte o separe, correto? Está aí esse sentimento. Com o passar do tempo, veio as leis, veio a maldade no ser humano, o homem começou a olhar para as mulheres do outro, e aí Deus colocou na lei, não cobice a mulher do próximo. Se está na lei é porque ela estava cobiçando. Então, você começa a estudar essas coisas, Deus fala o seguinte, ei, eu escolhi para você. É que você não se olhou no espelho direitinho. Essa é a última modelo para você, é essa aí, cara. E vice-versa. A mulher dá para dar uma repaginada melhor que o homem, assim, mas nesse sentido, homem não ficar maquiagem, mas mulher consegue ficar mais bonito que elas são, não é verdade? Vai falar o contrário, né, Fel? Então, assim, mas é a que Deus escolheu para você, e o sentimento é esse. Eu tenho que conquistar minha esposa todos os dias, porque
É ela. Não existe melhor. É ela. E se você alimenta esse sentimento no seu coração, você não cai em tentação. Mas cuidado. Você precisa estar sempre pensando no seguinte, ó, eu sou o habitante de Jerusalém. E o meu casamento é eterno, é indissolúvel, é monogâmico. Está na lei. E Jesus vai consertar isso depois, alguns pensamentos. E aí, elas voltam para a cidade, e aquele alvoroço, oh, é a Noemi? E a Noemi? Aí vem as fofoqueiras de Belém. Aqui não tem. Você viu lá? O que aconteceu? Aqui não tem. Oh, Noemi, ela saiu daqui, lembra dela? Saiu lá com Elimeleque, com os 2 filhos, olha lá. Tá vendo? Sabia, aquela mulher deve estar pecando. Olha o que aconteceu na vida dela. Morreu, olha só, tem um monte de gente assim. Um monte. Perdeu o marido, perdeu os filhos. Ainda volta para cá e traz na bagagem uma moabita. Está cheio de gente em Belém. Então, presta atenção. Foco na cruz. E ela fala assim, né? A Noemi, ela fala assim. Quando eu saí daqui, eu tinha tudo. Olha só. Mas o Senhor me fez voltar sem... Você tinha tudo, né? Você queria mais? Não queria? Olha o que Deus vai fazer. Olha a mensagem que Deus tem para você. Você quer saber? Não me chame mais Noemi, não. Me chame Mara. Que significa amargura. Porque o Senhor me fez sofrer, me deu tanta... O que ela não entendeu, eu adiantei aqui, é que o Senhor está trabalhando, estava trabalhando no coração dela. O Senhor usou de um artifício para buscar essa mulher chamada Moabita, que é a Ruth. E Deus tinha um propósito na vida daquele povo, que se achava a última bolacha do pacote. Se achava impecável. E Deus vai trabalhar. E elas voltam então, está lá. Elas voltam para a cidade. E foi assim que Noemi voltou de Moabe, arrasada, sem nada. Literalmente. Com Ruth, a sua nora, moabita. Elas chegaram a Belém quando, aí chegou o momento certo. Quando? Quando a colheita da cevada estava a comer. Então preste muita atenção, que vai começar uma nova vida. E eu aprendi, eu achei legal compartilhar com os jovens também, que não tem jeito, a cada mensagem para mim é uma nova vida, é um novo recomeço. Porque Deus continua retirando algumas coisas e muitas coisas têm que ser retiradas para melhorar. E você tem que entender isso, que é um processo que é gerúndio, é modificando, é trabalhando. Deus nunca vai deixar de te ensinar enquanto você estiver respirando. Nunca, nunca, nunca. Eu estou com 57, Deus, é cada dia uma lição nova, você não tem noção. O que atrapalha é o corpo não atrapalha, meu Deus, vou jogar bola, 20 minutos. A gente jogava o dia inteiro antes. A gente tem a mente jogada na cabeça. Não dá. Aí os moleques falam assim, ó, joga na minha direção. Eu só vou esticar o pé assim, entendeu? Então eu estou adestrando meus alunos. Ó, joga na minha direção que eu toco rápido. Não dá, que espaço, eu tenho medo de machucar. Está na minha mente já. Não posso dar um passo maior que a minha perna, literalmente, agora. Eu tenho uma nova visão. Meu amado, Deus chamou você hoje para falar que tem uma nova vida. É tempo, vai iniciar uma colheita. Mas eu quero que você entenda que ali o exemplo de 2 mulheres sozinhas ali, no mundo literalmente ali, machista, vamos pensar assim, né? Vamos pensar aqui. Olha o que Deus vai fazer. E a minha Bíblia diz o seguinte, que no capítulo 2, a Ruth está lá, vendo a mulher lá, e fala assim, eu quero trabalhar. Vou trabalhar. Sou jovem, vou trabalhar. Hã? É? Mas que você diz tudo? Sei, não precisa. Quer saber? Ó, tá tendo colheita de milho, eu vou trabalhar pegando milho lá. Aí o meu salário vai ser as espigas que caem no chão. Pronto, para não passar fome. Aí eu pego o milho, faço um bolinho, vendo. Então, na cabeça da Ruth tem esse sentimento. Porque era permitido na lei. Ó, é fantástico a lei do Senhor. Você começa a ler, o pessoal que tinha muitas plantações, Deus fala assim, olha, aquelas plantações que estão na estrada, aquelas árvores que estão no fruto, que estão ali na cerca,
Não vai soltar o cachorro quando o moleque passar e pegar, não. Deixa eles pegarem. E outra coisa, quando estiver colhendo cair no chão, deixa também pegar depois. Estou te dando muito. Quando você começa a ler o Antigo Testamento, o que Deus fazia com a fartura, com as pessoas que tinham, para pensar com os pobres, era fantástico. E a Ruth, então, sabendo disso, eu vou trabalhar. Quer saber? Eu vou trabalhar e vou me contentar com os milhos que estão caindo no chão. E tinha um projeto, faz cantina. Hoje tem milho lá, né? Viu? Casou, hein? Não tinha combinado nada. Tem milho lá. Eu fui buscar na feira, não catou no chão, não. Então, assim, aí olha só. E aí, olha só, ela pediu que deixasse atrás, ela ia atrás dos trabalhadores, catando as espigas que fossem caindo. E assim, ela está trabalhando, aí ele chega lá, desculpa. Aí ela começa a trabalhar e chega o dono da casa. Chega o dono, chamado Boaz. Essa história conta assim. E ele pergunta, quem é aquela funcionária nova? Vocês contrataram, quem é? Aí tem um relatório. Essa aqui é aquela moabita lá, que a Noemi trouxe lá de Moabe, a viúva que voltou lá. E ela está aqui trabalhando desde cedinho. Ela pediu para deixar pegar as espigas, estou deixando. E assim ela está trabalhando desde cedo até agora. E só parou um pouquinho para descansar debaixo do abrigo. Ei, presta atenção. Vou falar para meus alunos o seguinte, eles estão no ensino médio. Tá, você quer ganhar quanto? Não, eu quero terminar o trabalho, eu quero ganhar uns 4, 5 mil reais. Mas você vai ter que estudar um pouquinho mais, hein, filho? Já falei para vocês. Essa semana é muito legal, começamos a montar os currículos dos alunos. Porque assim, com 16 anos, hoje é o jovem aprendiz, né? Não pode trabalhar, tal, mas já pode. Então, já começamos a montar o currículo. O que vai colocar lá de experiência profissional? Você não tem experiência profissional, mas você tem competência e habilidade para desenvolver algumas coisas. Vamos colocar o que você está aprendendo. Você fez aquele curso no Sebrae que eu pedi? Fiz, vamos colocar aqui. Aquelas planilhas você participou, você tirou quanto nas provas? Professor, eu tirei 10, você pode colocar. Sei trabalhar com planilha. Então, nós estamos montando competências e habilidades que o mercado de trabalho está exigindo de vocês. E tem alguns núcleos de trabalho, algumas agências que vão direcionar. Então, abre o LinkedIn, que é uma rede social profissional, abre lá. Que eu já vou indicar você para uma agência, para uma escola. Não, mas eu estou estudando de manhã. Falei, confia em Deus. Deus vai preparar o emprego para você na hora certa. Foco no altar. Foco nos estudos. Deixa Deus preparar o seu futuro. E nós começamos a montar o currículo. Uma já montou, já me inseriu no LinkedIn, já aceitei, já vou compartilhar. É assim que vai funcionar. E Deus tem muito para elas e para eles. Deus tem muito para você, meu amado. Só que na vida real você tem que trabalhar. Sabiam disso? E hoje, jovens, o seu trabalho é estudar. É que vocês não entendem isso. O seu trabalho hoje é estudar. Não, eu quero dinheiro. Então, conversa com seu pai, faça para merecer, você vai ter uma mesada. Essa aqui é pesada, mas pega uma leve, né? Na cabeça, para ver se... Mas se merecer, tu falando sério. E aí Deus vai dando competência, habilidade. Aí você vai percebendo, é muito legal. Aí você vai abrindo a sua mente com possibilidades. Aí, com menos espera, você monta a sua empresinha. E começa a fazer trabalhos, e Deus quer mais para você. Seja honesto no pouco, que Deus vai te dar muito. Vida real. E outra coisa, trabalho digno. Olha que legal, ela foi, quer saber? Eu vou me inserir no mercado de trabalho, eu estou muito tempo parado, eu vou fazer o que estão me oferecendo. E aí ali eu vou demonstrar competência e habilidade, e eu vou crescendo de cargo. É assim. É que eu vou ser diretor da empresa, com várias ideias que eu tenho, vou chegar lá. Menos. Departamento de joguinho já está cheio lá. É só na hora do intervalo, entendeu? Mas é muito legal os cursos de matemática financeira através do celular. Vamos pensar nisso depois. Na igreja é muito legal, tá bom? Ok, então vida real, trabalho digno, hein? Você tem que arrumar um trabalho, um sustento. E o Boaz, é muito lindo o que ele faz. Amor à primeira vista. Não foi assim, Dudu? Não foi assim, Claudinho?
Foi, ela que foi. Foi. A mulher olhou para você e se apaixonou de cara, foi? Tenho certeza que foi. Então Boaz disse a Ruth, amor à primeira vista, escute-me, olha que lindo. Você acha que é só hoje? Tem? Foi assim, não foi, Solange? Ele olhou para você, se apaixonou. Então Boaz disse a Ruth, escute minha filha, olha que lindo, escute minha filha, não vá catar espiga em nenhum outro lugar, fica aqui. Outra coisa, hein? Fica aqui trabalhando perto das minhas empregadas. Presta atenção e fique com elas no campo onde vocês vão cortar espigas. Eu dei ordem aos empregados para não mexer com você. Já conquistou, velho. Quando ficar com sede, pode beber direto ali. Vai com o caneco lá no posto, vai direto ali e bebe. Onde as empregadas já foi contratada. Se você colocar... sabe o que é preocupante isso? Que essas novas gerações, tomar cuidado, nem vai ter mais isso. Tem que ficar esperto sobre o CLT. Bom, e aí é muito lindo essa relação de respeito que o Boaz tem com os funcionários. Porque às vezes Deus coloca você num cargo de administrativo, e você esquece de onde você veio, que você não tinha nada. Que Deus colocou você numa situação e você, parece que você quer pisar em alguém. Nessa relação de autoridade, é muito interessante você entender, assim, uma coisa, eu falo isso com meus alunos, o seguinte, que eu sou autoridade. Eu sei quem eu sou, e sei para onde eu vou, com muito mais autoridade. Eu fui contratado para ensinar matemática, finanças, estatística, e se eu não fizer isso, eu sou despedido. Porém, eu olho para você, e eu vejo um grande homem, uma grande mulher trabalhando. Então, o que eu tenho que fazer aqui é te abastecer de informações, segundo a BNCC aí, para que o mercado de trabalho vai pedir isso de você. E eu recebi uma ligação essa semana, de uma ex-aluna que se formou lá em 2000, alguma coisa, que ia ter 40 funcionários na empresa dela. E é muito legal isso. Ela me achou no LinkedIn, mandou uma mensagem, falei com ela essa semana, que ela quer que eu prepare um curso de matemática financeira, porque os jovens estão chegando na empresa dela, e não conseguem entender o diálogo, os conceitos de algumas coisas. Aí Deus fez ela lembrar de mim, e eu vou preparar um curso de matemática financeira, e eu prometo que vou dar esse curso para vocês também. Através do celular. Você vai deitar a calculadora, eu vou te ensinar a usar a calculadora do celular, tá bom? Você vai desvirar, sair do joguinho e vai entrar no celular. Ah, mas eu não consigo. Consegue. Eu consegui, você consegue. E aí, há uma relação de respeito com o Boaz. Porque o Boaz chega, e aí, pessoal, tudo bem? A paz, Deus seja convosco. O cumprimento dele, o respeito dele. Há uma conversa ali natural. Ele sabe que é autoridade. Você tem que respeitar. Senão Deus vai tirar você dessa posição. E se você é cristão ainda, pior ainda, ou melhor ainda, né? Então, antes de tudo, somos pessoas. Respeite essas pessoas. Antes de ser a esposa, ela era uma pessoa, e vice-versa. E agora vocês não são propriedade um do outro. Vocês são parceiros, irmãos, amantes, namorados eternos. E a gente vai aprendendo, vai? Ok, situações. Aí, quando o Boaz fala isso para ela, olha só, quem que ensinou isso para ela? A Ruth se ajoelha, encostou o rosto no chão e disse, por que é que o Senhor reparou em mim e é tão bom para mim, que sou estrangeira? O Boaz respondeu, eu ouvi falar de você. Eu pesquisei a sua rede social. Você não me engana. Eu estou falando sério. Eu pesquisei lá. Não, mas Deus conhece as suas redes ocultas. E o Boaz fala, eu sei tudo o que você fez pela sua sogra desde que o seu marido morreu. Eu sei que você deixou o seu pai, a sua mãe, a sua pátria e veio viver entre gente que não conhecia. Que o Senhor a recompense por tudo que você... Ela tem um sentimento de gratidão. E
naquele sentimento de gratidão, tem uma recompensa de Deus para você. Tenha o coração sempre grato a Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Nós estamos acostumados a viver de migalhas, de espigas caindo no chão. Cada dia você quer uma espiguinha. Deus quer te dar plantação. Deus quer colocar você como, sabe, gestor de algo maior. Tenha o coração grato, meu amado. Deus conhece todas as coisas. Deus conhece tudo que você faz, tudo que você fala. E Ele sabe quem você é e sabe quem eu sou. Não adianta fazer tipo. Bom, o problema é o seguinte. Ela chega em casa, aí eu vou para outro capítulo, que é o problema de você trazer os pensamentos ruins de Moabe para Belém. Viu, velhos? Vão comigo também. Por quê? Quando a Ruth chega e conta para a sogra o capítulo 3 começa assim: a sogra estava preocupada em que ela seja feliz. Vou arrumar um casamento para você. Faz o seguinte: esse cara se apaixonou por você, é evidente. E ele faz parte da linhagem aqui, ele tem direito sobre você. Então ele pode assumir você. Nós vamos fazer o seguinte para facilitar a vida? À noite, ele vai beber, vai entornar um canequinho de vinho, vai ficar alegre. Foi como começou o país Moabe, lá em Gênesis. Sabe o que você faz? De noite, quando ele estiver já mamado, você põe sua melhor roupa, vai lá e deita nas pernas dele. E ela seguiu esse conselho. Homens, presta atenção que exemplo digno. Ó. E fez tudo que a sua sogra havia, porque a velha era de Belém, conhecia os mandamentos. Não, no sentido assim, ela era uma cidadã de Belém. Ela conhecia os mandamentos de Belém, sim ou não? E ela chegou agora na igreja. Chegou agora. Ó, pode fazer isso? Pode? Pode. Ah, então beleza. Colocou a melhor roupinha de matinê e aí, bora. Aí chegou de madrugada, presta atenção. E aí quando Boaz acabou de comer e beber, ficou o quê? Bêbado. Bêbado, mamado. A Bíblia está dizendo, ficou um pouco alegre e foi dormir. Graças a Deus. Porque tem cara que bebe, quer bater em todo mundo, fica mais macho, né? Em casa. Aí, mas tudo bem, não é esse o fato aqui. Aí foi lá, e ele ficou um pouco alegre e foi dormir perto. Ah, então, peraí, então está escrito na Bíblia que eu posso beber e dormir bêbado? Olha como você é ignorante, né? Não é? Está aí. Mas fica esperto. Porque é engraçado que o bêbado não erra a casa, né? Olha só, presta atenção. Ficou um pouco alegre e foi dormir perto de um monte de cevada. Foi lá, desmaiou lá, foi vomitar no canto lá. Aí, a Ruth veio de mansinho. Minha sogra falou para pisar. Dá umas cutucadas nele, foi acordar. E aí a Bíblia diz o seguinte, que ela colocou os pés e deitou ali. Ela tinha uma confiança na sogra, estava acreditando que estava certo. Não pode! E quem vai dizer isso para ela é um cidadão de Belém. Porque no meio da noite, ele acordou. A Ruth está fazendo, acorda, cara, estou aqui, meu, acorda, velho, bêbado, acorda. Está lá, ele acordou, sentou, tomou um susto. A Bíblia ficou muito admirado de encontrar uma mulher deitada perto dos seus pés. Ele falou, opa, isso é um sonho, me belisca. Mas olha que legal a postura dele, viu, homens? Se a namorada está com pontos de fraqueza, vocês não são casados, dá um testemunho. Aqui em Belém não pode. Quem é você? Ele perguntou para ela. Eu sou a Ruth, a sua? Mas olha a integridade deste homem e o temor de Deus.
Ele fala, bem fizesse me procurando, e você não foi procurar outro mais moço, mais jovem. Só que aqui não se faz assim. Ele estava bêbado? Já tinha passado um pouquinho, né? Integridade, o temor, temor. Olha que lindo, ele fala assim para ela, olha, na cidade, toda a gente, olha que lindo, hein? Na cidade, meu, todo mundo sabe que você é uma mulher direita. Todo mundo sabe quem é você. E se não sabe, você tem que se apresentar. Eu sou fulano de tal, eu sou fulano de tal, eu sou servo do Deus vivo. Eu sou cristão. Eu sigo a minha matriz é Jesus Cristo. E eu preciso ler o que a minha matriz diz, que é a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso. Não, mas a pessoa de lá, que ela errou, ela tem outro pensamento. Você não precisa da ajuda de ninguém para encontrar o seu amor. Deus vai colocar ao seu lado alguém que seja íntegro, alguém que faça uma vida plena com você, que seja próspero. Não se preocupe. Não, mas a minha amiga, o meu amigo. Tá, e você? Tenha o seu relacionamento com Deus. Não se preocupe, mas então faz tempo. Tá demorando, né? Você pediu lá também uma Mercedes. Começa com um Fusca, um exemplo assim. Né? Não é? Tá difícil, Deus está mexendo. Tabuleiro para ver se dá um checkmate lá. Deus matou ele, Meleque, Malom. Calma. Tem que matar uns 3, 4 para o cara olhar para você. Aí, então, a Noemi chega e fala a Ruth chega e fala para a sogra, aconteceu isso e isso. Ele falou, esse cara é íntegro, hein? Ei. Aconteceu isso comigo, na escola. Vou falar, a Camila editou no meu pé, não peguei nada. Peguei. Fiquei. Vai ficar se Jesus voltar. Vai ficar também. Estou falando sério, brincadeira assim, mas é uma coisa muito séria. Por quê? Porque hoje nós temos vivendo um mundo, na verdade, assim, que é legal você seguir. Hoje, pessoas se casaram 5, 6 vezes. Porque o cara está lá com as correntes de ouro, dançando, com a cervejinha, atravessando. Aí eu estava voltando de carro ontem, da escola, aí estava atravessando 2 jovens com um copinho de cerveja na mão. Se sentir no máximo, por quê? Porque aquela bebida ia tirar o cara do pé do chão, ia criar coragem. Cara, dentro de você pode habitar a maior força que existe, o Espírito Santo de Deus. Não precisa nada disso. Não precisa. A Bíblia vai falar o seguinte, o Paulo, enchei-vos do Espírito, é um mandamento, é um mandamento. Enchei-vos do Espírito. Aí sim esse vazio vai embora. Por quê? Porque a fumaça, tem uns fumacinhos na escola, está fumando, a fumaça vai embora e vai levar os seus neurônios embora. Vai, tem uns fumacinhos, me veio, fumacinha lá. Aí, tem os copinhos também. Aí eu tenho o grupinho do copinho, o grupinho da fumacinha, tudo lá, 15, 16 anos. E aí por quê? Porque eles acham o seguinte, vou criar coragem. Cara, não precisa. Estou falando sério, sabe por quê? Nós passamos por isso. Com 18 anos, eu fiquei bêbado. Com 18 anos. Eu passei tanta vergonha, eu nunca mais bebi. Eu fui acordar no banheiro de um outro baile. O que eu estou fazendo aqui? Quando eu amanheci lá, nunca mais. Eu falei, meu, que perigo. Um tempo meu pai, isso, eu falei, filho, não vou te bater agora porque você se arrependeu, mas... Verdade, 18 anos, eu nunca mais. O pessoal está falando sério, você não tem noção. Existe um grau de alcoolismo que você perde a identidade, você não sabe o que faz, só que você vai pagar as consequências de tudo isso. Você vai ter tudo em um preço. Então, me converti com 28 anos.
e já não bebia mais. Mas, para mim, a bebida ainda era normal. Eu saía do culto, falei isso para vocês. Eu saía do culto, com a Bíblia debaixo do braço, ia para casa, parava na lanchonete, pode umas 4, 5 esfirras, saía com fome, porque crente não bebe, não fuma, come, que é uma beleza, né? Aí umas 4 esfirras. Enquanto ele fazia, eu pedia um copo de chopp. Com a Bíblia, sim, balcão, bebia enquanto fazia. Só para fazer tipo ali, sou adulto, né? 28 anos. 6 meses dentro da igreja. Ninguém me falava nada sobre isso. Dando aula na escola bíblica. Porque eu conhecia a palavra. Mas não serve. Aí os estudiosos vão falar que a sua experiência não serve como exemplo de vida. Vai na deles. E aí aconteceu um louvor. Tu que estás assentado. Aí eu comecei a chorar. Como assim? O Espírito Santo me fez ir até o trono de Deus. Tá, e aí? Eu tinha um relacionamento promíscuo, bebia. Daquele dia em diante, eu fui até a casa da ex-namorada. Ó, não quero mais namorar com você, por causa disso, disso, disso. Nunca mais bebi nada, porque eu entendi que o Espírito Santo estava querendo mais de mim. E esperei. Esperei. Fui me alimentando. E na hora certa, Deus preparou. Nesse sentido, eu estou casado há 27 anos. Acabou com os nossos problemas, estamos crescendo a cada dia uma situação nova, mas estamos no altar de Deus. Então, a Noemi disse, minha filha, tenha e quem ama, prova de amor, me ama. Isso aí não cola não, cara. Não vai que cola que não. Na Bíblia, os filhos lá de Davi, um se apaixonou pela irmã, disse que amava sexualmente, era o amor, né, eros. Depois que, entre aspas, violentou a irmã, deu uma, sai daqui, mandou ela embora. Então, muito cuidado, certo, com essas provas de amor. Prova de amor é essa, quem ama e espera, pois não vai descansar enquanto não resolver esse assunto ainda hoje. Você precisa ainda hoje resolver esse assunto que está em pauta. Você quer buscar a felicidade em Deus, ou na bebida, ou no sexo, ou nas amizades? Jesus deu uma dica. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, essa é a dica. No Antigo Testamento, Moisés levou o povo para o monte da maldição. Olha, se vocês fizerem algo contra Deus, vai acontecer isso, isso, isso. Se você fizer isso aqui, isso, isso, isso. Então escolha, pois, a bênção. E para encerrar, não queime etapas. Não queime etapas. Boaz foi, conversou com um cara que tinha direito sobre a herança para casar. Ele vai lá, né? Ele é esperto demais. Ele fala, ó, você tem direito de comprar as terras, você quer lá mais, mas ó, quando você comprar a terra, você vai assumir a Noemi, a sogra. Ah, beleza, aquela velha toma conta da casa lá. Mas ó, você vai assumir também a Moabita. Não, aí não. Aí é muito verdade. Pessoal, estou sendo sincero, os caras pensam isso mesmo. E aí, ó, mas você vai assumir também a Moabita. Não, aí não, aí é demais para mim. Pode comprar você. E ele vai lá, resolve isso publicamente e casa com a Ruth. Então, Boaz levou Ruth para casa, para ser a sua. Eu vou repetir aqui. Ó. Boaz levou Ruth para casa para ser a sua. Aí eles tiveram uma relação sexual. Eles tiveram relações e o Senhor deu a Ruth a bênção de ficar. E ela deu à luz a um filho. Você quer saber? Eles deram o nome de Obed, que veio a ser pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Deixe o Senhor conduzir a sua história. Amém? Deixa Deus restabelecer o seu casamento. Filhos virão e serão uma bênção
no altar de Deus. Porque a família é um projeto de Deus. Amém? Vamos orar para que Deus continue conduzindo o seu coração. Se Deus falou ao seu coração, coloque a mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, por nós estarmos aqui na tua presença. Muito obrigado, Senhor Deus, pela minha família. Muito obrigado pela família de cada um que está aqui presente. Obrigado por esses jovens, Senhor Deus, que estão ouvindo a tua palavra. Que teu Espírito Santo encontre, Senhor Deus, encontre morada no coração deles. Que eles possam ter a certeza de que eles podem mais contigo, Senhor. Que eles podem ir mais longe contigo. Meu Deus, em nome de Jesus, obrigado por estar preparando a vida desses jovens. Obrigado por estar restaurando o casamento, Senhor Deus, que um dia estiveram no seu altar. Obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus. O Senhor tem nos ensinado, Senhor Deus, a viver aqui como família. Continue trabalhando em nossos corações. Continue moldando o nosso caráter, o nosso ser. Nós precisamos de Ti, Senhor.